Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Quando eu falo muito bem-vindo, todos é todos, né? Você fala todos, todos inclui homens e mulheres, né? Não existe todas, todos, tá ok? Então, todos sejam muito bem-vindos. Eu sei que esse tema é um tema polêmico, é um tema que atrai a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque a traição, ela desencadeia uma dor muito profunda da alma. Existem 5 traços de personalidade, segundo o Reich. E desses 5 traços de personalidade, existem 5 feridas básicas que ferem a criança interior. Uma dessas feridas é a traição. E é uma ferida muito profunda na nossa criança interior. Então, todos que passaram por uma traição sabem da dor que eu estou falando, né? É uma dor, é uma ferida na alma. Então, e essa dor, essa ferida na alma, a traição, por que que ela dói tanto? Porque ela mexe com uma estrutura de alma da criança quando ela se estabelece nesse mundo. Então, o que é o principal? Primeira ferida que todos têm é a rejeição, que acontece no útero. Depois vem o abandono. Depois vem a humilhação. Depois vem a traição, que tem a ver com a mentira, né? E tem a ver, depois vem o abuso, que é o desrespeito. Então, a traição, ela nos remete à questão da mentira. O que é mentira? Eu confio em alguém, eu confio em uma pessoa, eu ponho a minha confiança em algo, e aquele algo que eu pus a confiança me trai. Ele mentiu para mim. Quem nunca fez uma compra, um negócio que te oferecem algo, você paga por algo, e quando você recebe, não é aquilo que você comprou, né? O pessoal tem até um ditado, é comprar gato por lebre. Então, isso é uma traição. Então, a traição, por que que é uma ferida tão grande? Porque existe antes a traição. Antes da mentira existe a confiança. E confiar em algo ou em alguém é muito importante. Existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que, pela educação que recebem dos pais, confiam sempre em primeiro lugar e, se não der certo, vão desconfiar depois, vão trabalhar com isso depois. E tem aqueles que, dependendo da experiência de vida, desconfiam de tudo e de todos, nunca confiam. E, lá na frente, quem sabe, vão dar chance de confiar em alguém. Bom, então, a confiança depositada, quando eu coloco a minha confiança em algo ou em alguém, então, eu ponho a minha confiança, eu vou entrar num avião, eu estou confiando naquele piloto, naquele avião, naquela empresa. Eu vou entrar num carro, eu estou confiando que aquele carro é bom, que ele não vai, que o pneu não vai sair, que o carro não vai explodir. Eu confio. Eu entro num lugar, eu confio que aquele teto não vai cair, foi bem construído. Eu compro uma comida num restaurante, eu confio que ela foi bem feita, que ela não tem veneno, tá? Então, a confiança subentende aquilo que eu não estou vendo, a intenção e o envolvimento de outras pessoas na preparação ou naquilo que eu estou me relacionando, tá? Então, quando eu confio em alguém, eu abro meu coração, eu abro a minha vida, eu abro a minha casa para a pessoa entrar, né? E eu entro numa amizade, num relacionamento qualquer,
confiando nessa pessoa, e isso vai no dia a dia, vai acontecendo. Bom, então, antes da traição existe a confiança. E por que que essa dor, a dor da traição, dói tanto? Porque ela nos mostra, ela nos traz a consciência de que eu confiei em quem eu não devia ter confiado. Então, ao mesmo tempo, quando a pessoa acontece uma situação de traição, ela tem raiva dela mesma. E ela fala assim, cara, por que que eu não vi? Estava na cara. Outras pessoas viram, mas eu não vi, estava na cara. Pois é. Aí, existe um outro assunto que eu vou abordar mais tarde, que é a vozinha interior. Mas isso é um outro assunto. Então, falando da questão da traição propriamente dito, né, existe nessa palavra um julgamento. Existe uma condenação, existe o traidor e existe a vítima, que é o traído ou a traída. Nesse contexto, desculpe, nesse contexto de algoz, de culpado e vítima, ele é algo muito comum hoje na nossa sociedade. E que o traidor, ele é sempre condenado. Na antiguidade, os traidores de um exército que davam informação para o inimigo eram condenados à morte. Então, virou a casaca, traidor, ele mente, né, que está com uma determinada situação, mas não está. Ele está fazendo parecer que é. Então, o que que acontece? Os relacionamentos, eles têm uma sequência. O conhecimento, a paixão, é aquela fase inicial, onde as pessoas que duram 1 mês, até 3 meses, onde um não vê o outro. Um vê no outro aquilo que quer ver. Não enxerga defeito. O cérebro libera substâncias, né, endorfinas, dopamina, tudo que você, tudo de belo, de maravilhoso, ocitocina. E aí o cérebro embebido dessas substâncias faz com que a pessoa não enxergue o outro. Bom, passada essa fase, começa as pessoas a entrar em contato com os defeitos do outro. E aí é onde vai tendo as entregas e os ajustes das relações. E nesta fase acontecem pactos. Esses pactos são próprios da relação. Tá? Existem relações hoje que dentro desses pactos são relações abertas. Né? Então, como que tem uma traição se o pacto é a relação aberta? Só que muitas das relações abertas, eles pedem assim, ó, você me fala o que está fazendo. Porque se você não falar, isso é uma traição. Então, eu tenho pacientes que têm esse padrão de relacionamento. É um padrão ouro, né? Então, o padrão da verdade. Vamos falar disso também no final. Como fazer? O que você fazer para não passar por essa situação de traição? Bom, esse julgamento do traidor, do culpado e da vítima, ele subentende que essa vítima não fez nada e que ela é inocente. Quantas pacientes já não falaram para mim, doutor, meu pai traía minha mãe. Até que o dia que minha mãe mandou meu pai embora, porque cansou de ser traída. Existe algo muito maior do que isso, do que o que os olhos de uma criança podem ver numa situação como essa. Papai traía a mamãe. O exemplo que eu quero dar é o seguinte, eu falei assim, mas espera um pouquinho. O que que sua mãe fazia? Como sua mãe amava seu pai? Não, minha mãe casou com meu pai, ela casou porque ela precisava sair da casa do pai dela. Tá, e o que que ele deu para ela? Ele deu uma casa, deu 3 filhos, cuidou,
alimentou, né, tratou, e ela enchia o saco dele, criticava ele não aceitava que ele bebia, ele não aceitava que ele trabalhava. Ok, e quanto que essa sua mãe amou realmente o seu pai? Dava amor para ele? Não. Bom, ele ficou lá 5 anos, 10 anos, 15 anos, um dia ele foi buscar amor em outro lugar. E aí eu perguntei para ela, quem traiu primeiro? Ela falou, por essa visão, minha mãe traiu meu pai, porque ela não deu para ele aquilo que era devido dentro do relacionamento. Então, estou dando um exemplo de uma situação, né? Então, quando a gente fala em traidor e traído, o traído, né, que tem essa inocência da culpa do outro, não é tanto assim. E isso, quem nos fala é Bert Hellinger. Bert Hellinger coloca que, numa relação, todos os dois têm 50% do que acontece. Isso é um aspecto. Então, não existe essa inocência desse jeito, a busca da inocência naquilo que eu escolho. Se eu comprei um carro e houve uma mentira, esse carro me foi dado, o motor dele foi fundido. Eu não verifiquei, eu não levei para um outro mecânico ver, eu tenho a minha parte nisso, entendeu? O cara não falou, tá certo? Ele não falou, mas eu não perguntei. Eu não perguntei como é que estava o motor. Então, assim, existe em toda ação de entrega, em toda ação de confiança, existe a minha parte. Eu também sou responsável. Aquela mulher escolheu aquele homem. A minha mãe escolheu meu pai no meio de vários homens. Então, ela tem a parte de escolha dela. E no dia a dia, na construção dos anos, no dia a dia, foi estabelecendo uma série de questões que aconteceu determinada situação, em que, sim, houve um aspecto, isso que eu chamei de um homem, ou uma mulher. Eu conheço muitos casos de mulheres que vão procurar amor em outros homens. E homens que vão procurar amor em outras mulheres. Mas isso é um pouco mais para frente, voltando para a questão da traição, né? Então, esse caso clínico. Eu vou trazer para vocês o caso propriamente dito, porque, como foi feita uma constelação, ela traz muitas informações. Então, é uma paciente, uma mulher de 34 anos, com um bom nível social, um bom nível cultural, tem uma faculdade muito boa, tem uma profissão, trabalha, e teve 2 casamentos, tem uma filha, 6 anos, e ela, quando marcou a consulta, eu falei, qual é a sua questão? Ela falou, todos os meus relacionamentos terminam em traição. Eu falei, ok, e como que você se sente com isso, né? Então ela falou, olha, eu não sei o que fazer, eu sinto muita tristeza, já tive depressão por isso, porque não é um nem dois, são todos, desde a minha adolescência, todos os meus relacionamentos terminam com traição. E agora o mais recente, foi um mês atrás, e eu não sei mais o que fazer da minha vida. Aí ela falou, bom, como todos, se fosse um ou outro, não, mas como todos os relacionamentos terminam dessa maneira, eu comecei a pensar que tem alguma coisa em mim, um padrão em mim que está atraindo esse tipo de acontecimento. Eu falei, é uma boa hipótese. Vamos verificar por quê. Existe uma lei que é a lei da atração. A lei da atração não é essa assim, você fazer pensamento positivo e atrair. Não. Você atrai pessoas, acontecimentos para a sua vida, para te mostrar algo dentro de você que você não consegue enxergar. Então, nós temos no nosso subconsciente padrões que são contra a minha vida, contra o objetivo da minha alma, contra a minha missão neste mundo. E esses objetivos internos que são contra, eles não são conscientes. Para que eles sejam conscientes, eu vou atrair pessoas, situações, acidentes, machucados, quedas, roubo,
trombadas, assaltos, enfim, mas acontecimentos para me mostrar uma determinada situação. Então, é aquele famosa, como fala, afirmação, né? Nada acontece por acaso. Bom, se nada acontece por acaso, tudo que acontece, acontece por um motivo. E se acontece por um motivo, por que que a lâmpada caiu na minha cabeça e não caiu do lado? Né? Por que que o pneu do carro estourou do lado esquerdo e não do lado direito? Por quê? Porque eu fiquei doente? Por que minha dor no punho é do lado direito e não do lado esquerdo? Porque a cabeça dói só de um lado e não do outro? Porque o dente é do lado direito ou não do lado esquerdo? E assim por diante. Então, eu atraio fenômenos, eu atraio situações e atraio pessoas para me trazer à consciência elementos, situações, conflitos que não estão conscientes, através do meu corpo e através de acontecimentos. Bom, eu expliquei para vocês a lei da atração. Voltando para essa paciente, baseada na lei da atração, ela falou, não, doutor, então eu estou atraindo isso. Qual é o padrão e o que eu preciso corrigir? E esse é o ponto fundamental que eu quero abordar com vocês no final dessa live. O que você tem que corrigir para que traições não aconteçam mais na sua vida. E isso é possível, sim, tá? Bom, então eu falei assim, coloca o seu pai, um bonequinho, isso é uma constelação. Para quem não sabe o que é constelação, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo, o que é constelação familiar sistêmica. Bom, e aí existe nas constelações os atendimentos individuais que a gente faz online, e isso online, ela estava no outro estado brasileiro, longe daqui, longe de Campinas, e ela colocou ela, o pai e a mãe. Da forma como ela colocou a posição, eu pude entender várias coisas. Primeiro eu perguntei, por que que o pai e a mãe dela se casaram? Ela falou, olha, minha mãe, ela era de uma família rica, e meu pai, não. Uma cidade pequena do interior. E o meu pai, ele pressionou minha mãe a casar. Ele falou que ele ia se matar se ela não se casasse com ele. A mãe dela, a avó materna, era contra esse casamento porque ele era de um nível social mais baixo. Por quê? Porque a avó materna teve problema com o avô materno, que tinha outras mulheres e tinha uma doença no coração, teve uma ameaça de infarto, e por isso não podia fazer nada, não podia ser contrariado, não podia fazer barulho. Então, quando ela, neta, ia na casa do avô, que ela conheceu pequenininha, não podia fazer barulho, porque ele podia se assustar. Aliás, ele era tão rico que fechou na frente da casa, na rua, para não passar carro, para não fazer barulho, para não incomodar esse avô. Para você ver que nível chegou a coisa. Bom, então, tinha uma questão já de masculino e feminino lá nos avós. A mãe, o que era essa mãe? Essa mãe era uma mãe, como que a filha, minha paciente define a mãe. Ela era general. Controlava tudo, mandava em tudo, inclusive no pai, no meu pai. O que minha mãe fez? Ela casou, mas ela pôs uma condição. Nos primeiros anos, quando são 3 filhos, né? 4 filhos, e ela é a mais nova. Meu pai morou com a gente, mas logo depois minha mãe mandou ele morar em outra cidade, trabalhar em outra cidade. Então, sim, ele trabalhava em outra cidade, e até hoje eles moram, são casados, mas ele mora num lugar, numa casa, ela mora em outra. É a única maneira que eles têm. E ela, assim, controla ele, ela domina ele. Então, assim, você vê uma mãe com um padrão Yang. E essa mãe, padrão Yang, atrai que tipo de padrão? Um homem com padrão Yin. O Yin e o Yang se complementando. Isso eu falei na live de ontem,
está disponível também no YouTube, você pode assistir, como que esse jogo acontece. O que é importante aqui? É o que essa mãe sentia em relação ao masculino. Eu perguntei quais eram as frases que sua mãe falava. Eu até anotei aqui. Minha mãe falava assim, olha, nunca se case. Uma mãe falando para uma filha, nunca se case. Isso é muito forte, porque o que é a mãe? A mãe é referência. A mãe é uma referência do amor. E o relacionamento do pai e mãe é a referência dela. Ela falava mais. Nunca confie em homem nenhum. Nunca se case, nunca confie em homem nenhum. O que a mãe estava dizendo com isso? Nenhum homem presta. E ela terminava, ela falava assim, ó, nenhum homem presta. Você criança, imagina que talvez você tenha escutado uma dessas frases, pelo menos uma das três. Ou quem sabe as três ou mais outras. Então, nunca se case. Homem, nenhum homem presta. Não confie em homem nenhum. Se eu amo a minha mãe, se essa filha ama a mãe, ela vai ser fiel a essas frases. Ela vai ser fiel à verdade que a mãe passou para ela. Ela vai ser fiel à crença da mãe em relação ao masculino. E essa fidelidade significa, minha mãe tem que estar certa. Bom, outra coisa, esse afastamento do pai fez com que a filha não tivesse muito contato com o pai. A filha não sabe se relacionar com o pai. Pai é a essência do masculino. É a referência do masculino, porque é o masculino que essa mãe escolheu para gerar essa filha, que é a minha paciente. Então, ela é fruto desse feminino e desse masculino. Então, essas informações são muito profundas, são captadas a nível de alma e ficam dentro do subconsciente e vão criar laços invisíveis. E quando ela posiciona a mãe e o pai e ela se posiciona numa posição de mãe da mãe. Eu falei assim, mas por que você assumiu essa posição de mãe da mãe? Ah, minha mãe sempre foi muito carente, ela trabalhava demais e ela sempre quis muita atenção. E até hoje eu falo com ela todos os dias. Ela decide, ela dá palpite na casa, na criação da minha filha, no tipo de carro, no meu trabalho, nos cursos que eu faço. Ela opina em tudo na minha vida até hoje. Eu falei, mas você é independente dela financeiramente. Eu trabalho, eu tenho um curso superior, eu tenho uma profissão. E aí eu comecei a entender a filha, de alguma maneira, em fidelidade a essa mãe. Então, assim, se essa filha, e se você é filha e você ama a sua mãe não pode ter mentido. O que ela falou tem que estar certo. E se ela falou que nenhum homem é digno de confiança, aí você vai encontrar um homem que é digno de confiança para provar que sua mãe está errada? Não. Você não pode fazer isso. Você não pode renegar a sua mãe. Você não pode ser infiel à sua mãe. Então, naturalmente, pela lei da atração, você vai atrair pessoas e situações que vão confirmar. Por quê? Isso mesmo. Se você pensou e falou, mamãe está certa. Homem é um bicho terrível mesmo, não devo confiar. Só que isso é uma parte. A outra parte dela fala assim, nossa, eu preciso de homem, eu preciso de relacionamento. Eu quero ser feliz, eu quero ter um relacionamento. Eu quero procurar. Existe um masculino saudável. Existe um masculino sagrado. E é sobre isso, aliás, eu quero, aproveitando aqui nesse
nesse momento, fazer um convite para você. Segunda-feira que vem, eu vou dar uma aula aberta, gratuita, às 17h30, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, praticamente, sobre a relação do sagrado feminino e do sagrado masculino. Como que isso aconteceu na evolução da espécie e tudo mais, como que isso acabou acontecendo, tá? Então, só que precisa de inscrição. É uma aula gratuita, mas ela é fechada. Vai ser só para as pessoas inscritas. Então, depois eu vou postar aqui no meu, tanto no canal do YouTube como no Instagram, um link para você se inscrever para essa aula aberta, relacionamento do sagrado feminino, do sagrado masculino, como que isso faz de uma maneira positiva, complementar, criativa, satisfatória para ambos os lados. Muito bem, falando em evolução, pegando esse caso clínico, tá? Eu queria trazer um aspecto. O nosso cérebro, o cérebro do Homo sapiens, desse jeito que é, ele tem mais ou menos 250 mil anos. 250 mil anos. Desses 250 mil anos, 240 mil, nós vivemos como grupos pequenos e como nômades. De 12 mil anos para cá, que foi inventada a agricultura, as ferramentas, para a plantação que o homem se fixou. Porque antes disso ele era caçador e coletor. Pegava o que existia, acabou, vai embora para outro lugar. Mudava a estação, chegava inverno, ele mudava para um lugar que tinha mais calor. E com tendas e sempre. Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro de preservação, de sobrevivência. Como ele é um cérebro de sobrevivência, nós, para sobrevivermos, nós precisamos pertencer. Pertencer a um grupo, a nossa família. Isso explica muito por que nós adotamos as verdades da mamãe e as verdades do papai. Mas não é só isso. Para sobreviver, se, como nesses 250 mil anos, nós tínhamos que, eles iam andar, se eu fosse deixado para trás e não pertencesse mais àquele grupo de 20 ou 30 pessoas, eu morria, porque sozinho, na antiguidade, você é atacado por feras, você não conseguia sobreviver, né? Então, em grupo, a chance de sobrevivência era maior. E aí, quem era a pessoa responsável por isso era a mãe. A mãe era a referência da sobrevivência. A criança precisava ser cuidado pela mãe. E para ser cuidado pela mãe, ela tinha que ser agradável, interessante para a mãe. Ela tinha que ser uma interação com essa mãe para que essa mãe cuidasse dessa criança. Então, nessa sobrevivência, nesses milhares de anos, se criou uma relação muito íntima, desde o útero materno, entre a cria, a filha, o filho e a mãe. De modo que esse filho, essa filha, sempre que possível, tenta agradar a mãe. Sorrir para a mamãe, fazer a mamãe feliz, né? Fazer a mamãe contente. Dessa maneira, a mãe vai cuidar melhor e a chance de sobrevivência dessa criança é muito maior. Então, nós fizemos isso também, hoje em dia, com o nosso cérebro, não mais como nômades, como coletores, como caçadores, mas agora fixados, mas precisamos da mãe nos primeiros 15 anos. Precisamos de cuidado, de banho, de comida, de roupa, de proteção, de casa, de ensino. Então, esses cuidados que eu precisei da minha mãe e o pertencimento à minha família me faz abraçar o código de crenças da família. Me faz aceitar o código de valores da minha mãe. E se a minha mãe, declaradamente ou subliminarmente, faz declarações a respeito do dinheiro, da vida, da doença, do masculino, eu vou captar a relação dela com meu pai e eu vou respeitar e vou captar quantos filhos e quantas filhas
não se colocaram, não se colocam contra o pai defendendo a mãe. Talvez você tenha passado por isso. Contra um pai malévolo, um pai alcoólatra, um pai destruidor, e aí muitos filhos, muitas filhas tomam a defesa dessa mãe contra esse algoz, no caso, o pai. Então, isso é transportado e tem ligações, tem implicações. Voltando para essa minha paciente, o que aconteceu? Ela ainda, de alguma maneira, estava casada com a mãe. Ela tinha um compromisso de fidelidade com a mãe. E nesse compromisso de fidelidade, que é um fator limitante, e aí é o que eu falei no começo da nossa live. Então, esse é o ponto. Isso atravanca a vida dela. Por que, doutora Dailton? Porque quando ela sai da posição de filha, aqui, e vem para a posição de mãe, ela não sabe receber o amor de filha. Ela quer dar para a mãe, em vez de receber. E se ela não recebe, ela não vai para a vida. Então, como ela entra num lugar acima da mãe, ela fica numa hierarquia acima da mãe na cabeça dela e no coração dela, ela não toma a vida. E se ela não toma a vida, ela está sobrevivendo. E como ela está sobrevivendo, a alma dela precisa notificá-la que ela não está vivendo. E a maneira que a alma dela encontrou foi atrair relações onde ela não se realiza na relação com o masculino, para mostrar para ela que ela está presa ao feminino da mãe. Então, existe, né, um aforisma que diz assim: deixará o homem, quando eu digo homem, a mulher também, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, o pré-requisito é deixar pai e mãe. Como é que a gente deixa pai e mãe? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se eu não deixo pai e mãe, eu não estou vivendo a minha vida. Como assim? Eu sou criança. Se eu sou filho, eu sou criança. Eu não sou adulto. Ah, mas eu tenho 50 anos. Sim, tem 70, tem adultos com 70 anos, crianças com 70 anos, que estão ligados ainda a pai e mãe. Como que está ligado a pai e mãe? Eu estou envolvido com a felicidade da minha mãe. Cordões invisíveis que prendem a mãe. Isso vai impedir. Então, eu saio da posição de filho, entro na posição de mãe da mãe. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso até os 50 anos. Então, isso é aprisionante. Você tem as relações, você casa, você trabalha, você viaja, você... mil coisas. Mas dentro ainda está preso, fazendo com desejo de fazer a mãe feliz. Simplesmente de culpa se faz alguma coisa que a mãe fica triste. Então, nesse caso, indo para o lado do homem, é o homem que trai. Por quê? Porque ele está preso à mãe. E ele vai procurar mulheres que estão presas à mãe com quem ele não precisa se envolver totalmente. Porque ele continua se relacionando com a mãe. O grande amor desses homens que traem é a mãe. E eles não estão nesse relacionamento com essa mulher. Eles estão no relacionamento dentro deles com a mamãe. A mulher também. Então, são dois que estão presos à família de origem. Os dois estão presos à família de origem. Isso não está certo nem errado. Isso é como é. Os dois estão precisando daquilo, desse reforço emocional, estão presos e não conseguiram ainda se lançar na vida. O que acontece de problemático é quando surgem crianças. Quando esses casamentos geram crianças. E essas crianças vão fazer o quê? Vão ficar presas a essa mãe. Ela vai repetir o processo, porque como ela não recebeu, ela deu para a mãe, ela virou mãe da mãe, ela vai querer receber do marido e dos filhos. E muito, talvez a sua mãe, não tenha recebido da mãe dela e do pai dela. E não tenha recebido
do seu pai, o cuidado de mãe. Claro, não era para ser mãe. Homem é homem. Homem não é para virar mãe da esposa. Mas, se ela não conseguiu receber do seu pai, ela vai receber de você. E aí ela te coloca como fonte do amor, do cuidado, da segurança, da atenção dela. Isso cria uma responsabilidade e um gostoso, né? Eu sei o que é isso. Nossa, você cuidar da mãe, dar uma coisa para a mãe, uma situação, né? Às vezes até mesmo morar com a mãe. Filhas que se separam e voltam a morar com a mãe, com filho ou sem filho. Estão presas à família de origem. Não estão abertas para novos relacionamentos. E tem mais, não resolveram relacionamentos antigos. Então, esses relacionamentos, no caso, isso também com a minha paciente, vai ser o segundo passo. Qual que é o primeiro foco de uma pessoa que passa por uma situação de traição? Com quem está o coração dela? Com quem está o seu coração realmente? É uma pergunta, né? Então, outra coisa, você consegue sair desse papel de vítima e ver que, de alguma maneira, isso tem a ver com você e, como você falou, você atraiu um padrão. Que isso, você tem uma responsabilidade nisso, que isso quer te mostrar algo? Ela falou, sim, eu consigo enxergar. Nem todo mundo, porque o papel de vítima é confortável. Eu sou inocente, o culpado é o outro. Isso não ajuda, não resolve e não cura. Não resolve e não cura. Eu não entro nessa questão delicada de julgamento de certo ou errado, tá? Bom, então, confirmar as crenças da mãe nos prende à minha mãe, né? E o homem ou a mulher, muitos deles hoje em dia estão presos à mãe. E vão viver situações. Então, isso é uma traição. Eu estou com uma mulher, mas eu estou preso à minha mãe. Eu estou traindo a mulher, porque eu estou preso, eu estou com outra. É uma traição, tá? Bom, o próximo passo é as perguntas, né, que eu fiz. Então, eu falei assim, você fala a verdade para o seu marido, para os seus companheiros? Ela falou, é difícil. Você fala a verdade para sua mãe? É difícil. Minha mãe quer que eu vá todo domingo na casa dela. E você vai? Às vezes eu vou. Eu vou sem querendo, sem querer ir. Isso não é bom para você? Não serve nada para ela. Ah, mas se eu não for, ela fica brava. Quem criou a expectativa que você vá lá? Foi ela. Quem tem que desfazer a expectativa é ela. A expectativa é dela. Então, falar a verdade nas relações é uma dica preciosa. Mas se eu falar a verdade, o outro vai sofrer. Como você sabe? Se você não falar a verdade, você vai criar. Isso é uma traição. Então, às vezes, nós traímos quando não falamos a verdade para as pessoas, né? Como médico, muitas situações a gente tem que falar assim, olha, uma pessoa com diagnóstico de uma doença grave, falar ou não falar é uma situação complicada, né? Então, falar a verdade significa tratar o outro como adulto. Mentir é coisa de criança. Por quê? Porque eu fico imaginando que o outro não vai gostar. E que o outro não vai aceitar isso que eu vou falar que eu vou fazer, né? Então, isso não é saudável. Então, primeiro, você fala a verdade. A segunda, você expressa os seus sentimentos. Você fala, quando você está com raiva, você fala, vamos na festa de aniversário do fulano. Não quer ir, mas vai. Vou porque o outro não vai gostar. Já começou errado. Está traindo o outro. Eu estou indo sem querer. Isso é traição. Quando eu não expresso o que eu sinto, isso é traição. Tá? Quando eu não falo com clareza, quando eu acho que o outro tem a obrigação de entender o que eu estou pensando. O outro tem a obrigação de descobrir que eu fiquei com raiva. Eu fico com cara de raiva. Fala. Então, comunicação não violenta, expressão de sentimentos ajuda os relacionamentos a serem adultos.
Outra pergunta, você está como em relação ao seu pai e sua mãe? Você está... eu saí de casa quando tinha 16 anos. Conheço gente que saiu de casa com 16 anos, trabalha, se mantém, mas está ligada à mãe. Sim. Então, quão livre, quão encerrado você está nesse relacionamento do papai e mamãe. Isso é algo que a constelação ajuda e muito. Se você já fez, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não fez, fica aí o convite para você procurar um constelador e uma consteladora e ver como é que você está em relação ao seu pai e sua mãe. Tá? Outra coisa importante, estar no adulto, no modo adulto ou estar no modo infantil. É como se fosse um botãozinho do celular, sabe? Modo avião. Então, em modo pleno. Então, estou no modo adulto ou no modo infantil. Às vezes, entramos no modo infantil grande parte do nosso dia, porque jogamos, queremos que o outro adivinhe, mentimos, mostro aquilo que não é, tento agradar o outro, tento fazer o outro feliz, tudo isso é modo infantil. No modo adulto, eu sou eu. Eu vou manifestar o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, e você lida com isso. Eu não vou aliviar para você, né? Tanto assim que as pessoas que são diretas e falam o que sentem são chamadas de grossa. Convida. Nossa, que grosso, falou um não assim. Falou não. Falou não. Foi adulto. Agora, quem está acostumado com essa, não está acostumado com o modo adulto, fica. Então, recapitulando, falar a verdade, admitir sentimentos, expressar sentimentos, falar o que sente em determinadas situações, ver a sua relação com papai e mamãe, tá? E aí você vai ver se você está sendo leal ao papai, leal à mamãe. Existem filhas que estão presas ao pai. Existem filhas que foram colocadas pela mãe no lugar de mulher, de namorada do pai, desde pequenininha. E o pai não foi embora por causa disso, tentando segurar o pai. Já vi isso muito acontecer. Não vou explicar isso aqui, mas posso explicar depois se vocês quiserem. E ela fica presa nessa situação. E ela vai 5 anos, queridinha do papai, e vai 10 anos, 20 anos, e tem 50 anos. Mas o pai já morreu, continua como a queridinha do papai, porque é dentro, é no corpo emocional, não é assim que se desfaz de uma hora para outra. Então, estar nesse lugar de ter tido esse prazer, essa satisfação e sentir falta desse pai, dificulta ou impede relacionamentos amorosos satisfatórios e adultos, tá? Então, finalizando a nossa conversa de hoje, eu vou dar sugestões de como você não passar por essa situação de traição. Já dei 5 dicas, né? Que é você falar a verdade, você estar no adulto, você expressar emoções e sentimentos, ver a sua ligação com o papai e mamãe, tá? E você ver com quem você está sendo leal. Essas dicas já são válidas e a gente pode aprofundar, elas podem acontecer no dia a dia, não é fácil, falar a verdade, reconheço, não é fácil, isso é coisa para gente grande, tá? Então, a comunicação não violenta, né? A comunicação que não subentende nada, a comunicação que é clara. Clareza, a falta de clareza na comunicação é uma das grandes causas de divórcios e separações. Casais que não sabem se comunicar, que vão fazer algo diferente, vão assistir um filme, vão assistir ficam na frente da televisão, vamos fazer uma diversão hoje, ficam os dois parados na frente da televisão. Não tem comunicação, né? Segundo, permitir a verdade. Isso é entrar no adulto, é você permitir a verdade para você mesmo, tá? Então você vai correr o risco de ser rejeitado. Aquele pertencimento lá, que era a sobrevivência da tribo, o ser cuidado pela mãe, sobreviver, então você vai correr esse risco. Você vai fazer algo que o outro não gosta. Pronto.
e você vai ser você. Porque você tem certeza, aquilo faz sentido para você fazer aquilo. Ah, o outro fala, sim, mas faz sentido. Porque se você fizer tudo que o outro quer e gosta, aí você deixa de ser você e você perde a tua graça de vida. Você perde o seu brilho. Então, ter o teu próprio brilho é essencial no relacionamento. Então, assumir a responsabilidade da sua parte, assumir a responsabilidade pelo que você faz, né? Isso é coisa de adulto, gente grande. Gente, quando está no infantil, põe a culpa no outro, sempre, 100% no outro. Se exime da sua responsabilidade. Não faça isso. Tá? Lembra da lei da atração que eu já expliquei hoje. Essa lei da atração, você atrai situações para você trabalhar questões que não estão resolvidas. Essas questões não resolvidas pode ser do seu pai, pode ser da sua mãe, pode ser um trauma da sua infância. Pode ser que seu pai tinha uma namorada, deixou essa namorada para casar com a sua mãe. Né? Eu tenho uma paciente que assim, o pai tinha uma namorada e ele estava noivo dessa namorada. Aliás, ele ia ficar noivo da namorada depois do carnaval. E depois de ficar noivo, ele ia fazer uma pós-graduação num outro país na Europa. Acho que era na Itália, na França, não lembro. Ok. Aí, no dia de carnaval, ele vai brincar o carnaval, conhece a mãe dela, transa com a mãe dela e a mãe dela engravida. E ele continua com a namorada, não vê mais a mãe dela. Aí, passou um mês, depois a mãe chega, tô grávida de você. Aí desmanchou o noivado, deixou de fazer a pós-graduação, casou com ela e ficou com ela a vida inteira. E brigam a vida inteira. E é até uma situação, né? Então, tem responsabilidade? Os dois têm. Os dois têm, né? Os dois atraíram isso e a aceitação de si próprio, a responsabilidade pelo que você faz na vida é essencial para você ter relacionamentos saudáveis, maduros e não passar por situações como essa que eu acabei de citar. E por último, você tomar no coração relacionamentos anteriores. Porque quando você sai de uma relação... Tinha uma paciente que ela passou por uma situação de traição e aí como que ela resolveu isso? O outro é culpado, é ruim, separou. Separou, tudo bem. Passou, não vou mais relacionar, ficou 1 ano sem ter nenhum relacionamento, saiu, foi num churrasco, começou a conhecer um rapaz, ela tinha uma filha, não, conheceu um rapaz, não tinha filho do primeiro casamento, e se envolve com ele, começa a namorar, engravidam e casam. E quando essa criança tem 1 ano, ela começa a conhecer o lado desse outro segundo marido. Ele começa a bater nela em algumas situações. Até que quando essa criança tinha 2 anos, eles foram num churrasco, ele bebeu e aí ele bateu feio nela e ela se separou dele, ele é advogado, entrou, né? E aí depois disso ela me procura. E mais uma vez, né? O padrão, eu falei, você saiu de um sem resolver a questão e foi para um outro. Você levou o que não estava resolvido para o outro. Então, se você não resolve o problema que você tem hoje, da tua relação hoje, e você acha que uma nova relação vai ser maravilhosa, vai, no começo vai, mas não vai resolver. Se você não resolver o que você tem hoje, isso vai para frente. E se você teve 3 coisas não resolvidas em 3 relações, e você está na 4ª relação, essas 3 coisas estão nessa 4ª relação pedindo para ser resolvidas. Então, essa consciência de resolver as questões anteriores nos limpa e nos livra para relacionamentos mais límpidos, mais claros, para não passar por uma situação de traição novamente. Quanto que eu traio? A pergunta que eu faço. Quanto que eu atraio isso e qual que é a importância disso? Quanto que isso está no meu sistema familiar? Meu pai traía, meu avô traía, meu bisavô traía. Opa, minha mãe, minha avó e minha bisavó foram traídas. Tem alguma coisa para resolver. Vale a pena um olhar sistêmico? Vale a pena uma constelação? Sim, uma constelação traz isso à tona e você tem a chance de, depois dessa clareza, ter uma nova atitude diante disso. Voltando e fazendo um breve resumo do que nós falamos hoje.
Traição é uma dor profunda da alma, porque ela presume uma confiança. E quando a gente confia em algo e aquilo nos decepciona, ou vem a mentira, isso é uma dor que nos faz nos afastar. É uma dor da rejeição, né? Então, o abandono, assim, eu fui trocado por uma outra pessoa. A outra pessoa é melhor do que eu. E isso, no cérebro primitivo, me remete à situação de eu ser deixado de lado. Tira a minha chance de sobrevivência. Então, eu vou fazer de tudo para não ser deixado de lado, para continuar pertencendo. Por outro lado, existem envolvimentos sistêmicos, que nós chamamos de emaranhamento com os nossos antepassados, e se houve situações de traição no passado, particularmente entre pai e mãe, a tendência é isso se repetir no meu relacionamento também. Existem questões emocionais que podem ser abordadas? Sim. Contei um caso clínico específico. A minha relação com a mãe. Por que a mãe? Porque a mãe é a fonte do amor. O pai é a questão de sexualidade. Tá? Então, trabalhando a questão com a mãe, você tem muito mais chance de você passar por situações de um relacionamento adulto. No relacionamento adulto não existe traição, porque existe a verdade, existe a clareza, por mais que doa no outro. É um padrão gold de relacionamento. Poucos conseguem, porque exige um autoconhecimento, uma maturidade emocional para isso. Existem dicas, maneiras de você ter esse relacionamento adulto, que é a comunicação, falar a verdade, falar das emoções, assumir sua responsabilidade, que significa, às vezes, pedir perdão, né? Falar, olha, estava errado, eu errei, eu pisei na bola aqui, eu sinto muito. Né? E, por último, não levar as coisas sem resolver dos relacionamentos para frente. Resolva, entre, procure ajuda, busque terapia, né? Faça o que for, para que você vai clareando, fique cada vez mais leve e você possa ter relacionamentos cada vez mais satisfatórios. Ok? Mais uma vez, reforço o convite. Segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, vou ter essa aula aberta, que é a primeira aula de um curso chamado Relacionare, que são 9 semanas. Essa primeira aula vai ser uma aula aberta. E ela é uma aula importante, porque ela dá todo o fundamento e explicação do relacionamento do masculino e feminino como dois seres muito diferentes. Tá? Então, eu vou trazer informações biológicas, da filogênese, vou trazer informações da neurociência, vou trazer informações da medicina chinesa, vou trazer informações emocionais, de tudo aquilo que pode fazer você entender melhor a relação do porquê o sagrado feminino e por que é sagrado o masculino, e como eles podem se relacionar e conviver harmonicamente. Esta aula precisa de inscrição, então procure ir em algum lugar, o link de inscrição, eu vou ter imenso prazer em receber você segunda-feira que vem. Tá bom? Fica aí meu convite, uma boa noite, um resto de noite, se você está assistindo a gravação, um bom resto de dia, né? Que fique bem e que a gente se veja muito em breve. Até breve.